A paz do Senhor Jesus, minha irmã, e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu convido você neste momento a pegar a tua Bíblia, abrir lá na carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler do capítulo de número 6, do versículo de número 10 até o versículo 20, que diz assim: Quanto mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos por de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra todas as ciladas do inimigo, porque sabemos que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra sangue, e sim, pois, contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que agem na região celeste. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade. Vesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança a súplica por todos aqueles que são santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com interpreteis fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. No contexto estar assim a armadura de Deus. Eu peço que você venha ouvir com bastante atenção no que Deus, Jesus e também o Espírito Santo vai falar com você através dessa palavra. Sabemos que um grande desafio para um servo de Deus, para uma serva do Senhor, é estar armado e principalmente saber utilizar ou usar a sua armadura. Talvez nós não saibamos tanto sobre a importância, o valor do armamento, porque o nosso país não é um país de guerra, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria que nós iríamos ouvir falar de guerra, rumores de guerra. Mateus capítulo 24, versículo 6. É isto se está se cumprindo, minha irmã e meu irmão, no nosso meio. A pior guerra não é aquela que nós vemos. A pior guerra não é aquela que nós ouvimos os seus rumores, mas é aquela que não vemos. Sabe por quê? Porque ela é espiritual. Os nossos principais inimigos não são pessoas, o qual eu e você, o qual nós vemos, enxergamos, mas é o inimigo a quem não vemos e tem guerreado astuamente vencendo este mundo, mas não pode vencer o povo de Deus, não pode vencer aquele que Deus escolheu, aquele que Deus separou, deu poder e autoridade. No versículo
2 diz assim: porque a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que agem na região celeste. Eu quero falar com você, minha irmã e meu irmão, duas coisas. Primeira, vanguarda, e segunda, retaguarda. Sabemos nós que em uma luta podem se notar guerreiros que vão ficar ali na frente, ou seja, na vanguarda, e aqueles que vão ficar mais atrás, ali na cobertura, ou seja, retaguarda. A vanguarda ela é composta por soldados que enfrentam diretamente de frente o seu inimigo. São também aqueles ou aquelas pessoas do qual vão levar ali consigo as melhores armas. Mas só que aqui a retaguarda ela é composta por soldados talvez menos experientes, com armamentos mais leves, e tem a tarefa de reforçar e ajudar a vanguarda. Estes, no entanto, são os primeiros a correr quando vem a guerra ali está numa dificuldade, tá? Hoje a retaguarda do exército de Cristo Jesus, ela está com problemas de excesso de contingente. Enquanto faltam ali soldados na vanguarda, o que muito tem enfraquecido o povo de Deus em sua luta no mundo, Deus precisa de soldados que sejam fortes, corajosos e valentes, que venham assumir a frente desta batalha para estar ali lutando, pelejando na direção do Espírito Santo de Deus. Qual é a sua? Qual é a minha? Qual é a nossa posição no exército de Cristo Jesus? Primeira, a estratégia de guerra. No versículo 10, diz assim: ó, quanto mais, meus amados irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, numa guerra tem que ser forte, tem que ter força. Um guerreiro, ele tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são mais fortes do povo. Devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força, minha irmã, ela vem de Deus. Então nós estamos do lado mais forte. O lado de Deus é que Deus dá peleja por nós. Ele peleja por nós. Você pode ver em Êxodo 14:14. O texto de 2 Crônicas 20:15 diz: pois a peleja ela não é vossa, mas a peleja ela é de Deus. Segundo, versículo 11 diz assim: ó, revesti-vos por de toda a armadura de Deus, para que assim poderes ficar firmes contra todas as ciladas do inimigo. O soldado ele deve ficar firme, atento contra os seus inimigos. Durante sua batalha não pode em nenhum momento se distrair com outras coisas, mas ser atento a todo e qualquer momento. Você pode ver em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Essa firmeza, ela vem, minha irmã e meu irmão, da confiança do qual eu e você temos em Cristo Jesus. Em Salmos 125, verso 1 diz assim: aqueles que confiam no Senhor, eles serão comparados como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo o sempre. Terceiro, no versículo 2 ainda: porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que agem na região celeste. Nós devemos reconhecer aqueles momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura ou melhores que as do seu adversário. Se o nosso inimigo ele é espiritual,
Lutar no campo espiritual é com armas espirituais. Devemos lutar com ele espiritualmente. Você pode ver em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 até o 5. Pois o Espírito que está conosco, ele é mais forte. Também temos uma posição privilegiada. Quanto ao adversário, nós atacamos de cima, pois nós estamos acima de todos os nossos inimigos, quando estamos em Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 21 e versículo de número 22. Escuta, a armadura de Deus. O lutador, ele tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco da pessoa. E se faltar qualquer peça da armadura, é justamente ali que ele vai atacar. Por isso deve usar toda a armadura de Deus. Davi não sabia usar a armadura, mas ele reconheceu o seu Deus é o Senhor dos exércitos, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia. Você pode ver em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 38 e 39, e 17 ao 45. Davi foi a Golias em o nome do Senhor Deus dos exércitos. E com as suas principais armas espirituais, ele venceu a luta. Quando Davi fala assim, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Davi está falando assim, quem é esse que não tem aliança com o Senhor? Quem é esse que não tem nenhum pacto contigo? Mas o texto de 1 Samuel indica que Davi era um servo disciplinado e depois dessa vitória ele se tornou um grande guerreiro e aprendeu a usar a armadura dos homens, mas principalmente a armadura de Deus espiritual. Vamos agora aqui analisar cada peça desta armadura, o qual Paulo está relatando aos Efésios. Escuta aí. O cinto da verdade, no versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade, vestivos da couraça da justiça. O cinto, ele é um lugar onde o lutador vai prender as suas armas, as munições. O cinto servia para guardar coisas como dinheiro, cantil, etc. As armas ali. Você pode ver em Mateus 10, versículo 9. A verdade é necessária para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás se chama mentira. Você pode ver em João 8, 44. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender as suas armas de ataque. Pode ficar sem elas. Nossas armas estão na verdade, que é Cristo Jesus. Couraça da justiça, versículo 14. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, justificado pelo sangue de Cristo Jesus, 1 João capítulo 1, versículo 9, se houver um pecado ali em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr sério risco de vida. Isaías 59, do 14 até o 17. O que é interessante aqui de se notar que a couraça protege o coração, que é um órgão totalmente vital. Como guerreiros devemos proteger nossas emoções de ataque que nos enfraquecem. Agora, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco aqui de machucar os seus pés e ficar impossibilitado de andar. Isaías 52, versículo 7. Quando o crente está firmado sobre a palavra, não corre o risco de tropeçar e cair. Salmos de número 119, versículo de número 105. Agora, o escudo da fé. Quando o texto diz tomai sobre tudo, significa o escudo serve para proteger
todo o corpo. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente de todos os problemas, dificuldades, com a sua defesa. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Com a fé podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora o capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda aqui todo o corpo. O crente precisa estar com a sua mente protegida contra as setas, heresias e tentações do inimigo, e a proteção é a salvação. Se nós estivermos com a mente envolvida com a certeza da salvação, não cairemos em ciladas. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo de número 8. Agora, para nós encerrarmos, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, versículo 17. A espada aqui, ela serve para ferir, cortar, sangrar. Todas as outras armas são de defesas, mas esta aqui é a única arma, é a única peça da armadura que serve tanto para atacar quanto para se defender. Salmos de número 149, versículos 5 e 6. Esta é a melhor arma que o inimigo mais teme, a palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 4, verso 12. Infelizmente, os cristãos hoje não têm usado muito essa arma. Alguns não conhecem bem. Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar o inimigo em todas as suas tentações quando estava no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 11. É interessante aqui de notar que essa espada é do Espírito. O servo de Deus depende do Espírito Santo para usar ela com toda a sua autoridade. João capítulo 14, verso 26. E 2 Pedro capítulo 1, do versículo 20 e 21. O inimigo tentou usá-la contra Jesus, mas não teve nenhum sucesso porque não tem o Espírito. Da mesma forma, nós, ao citar a palavra de Deus, não teremos êxito se o Espírito não estiver conosco para convencer a pessoa. João 16, versículo 7 ao 13. O general e o quartel. O soldado de Cristo deve estar ligado ao seu superior. Tem que ter contato com o seu general para que venha obedecer às suas ordens, com toda a oração e a súplica do Espírito. Também é preciso aqui estar atento ao seu superior, observando cada momento, cada atitude e as suas ordens, não desanimando nunca. E para isso vigiando com toda a sua perseverança. O guerreiro não pode estar sozinho. Ele precisa e necessita estar com os outros soldados, ajudando, sendo ajudado para vencer, juntos com apoio, oração, súplica por todos aqueles que são santos. Há cristão que parece estar lutando sozinho ou até mesmo contra os mesmos soldados que ali estão no exército. Conclusão. Em Ezequiel 37, do 1 ao 10, Deus vai levantar aqui um exército através dos ossos. Portanto, nós não precisamos achar que podemos ser guerreiros valentes se o Senhor não estiver conosco. É importante pensar que o cristão deve lutar uma luta de cada vez, evitar arrumar qualquer tipo de problema desnecessário ou comprar brigas que não lhe diz respeito. Deus tem nos chamado para fazer parte do seu grande e poderoso exército e aprender a usar as armas espirituais. O Senhor Deus dos Exércitos quer recrutar para nos treinar para a sua batalha. Que Deus, que Jesus Cristo e também o Espírito Santo possa te abençoar, você e toda a tua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.